vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de dor. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. O seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. O seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor, tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui no Jardim dos Ipês. Eu estava esperando ansioso esse dia, que é um dia de liberdade religiosa. E você que está nos assistindo, está no YouTube, talvez na sua casa, talvez no carro, ou somente ouvindo, não deixe de procurar uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você pode encontrar a igreja mais próxima na sua casa no www.encontreumaigreja.com.br. Lá você vai ser muito bem recebido, vai ser muito acaloradamente recebido e principalmente terá as suas dúvidas bíblicas resolvidas, sanadas, para que você também venha conhecer e participar desta família. E antes de começarmos a ouvir a palavra de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine neste momento. Querido e bom Deus, Senhor Deus, compassivo, clemente e longâmino, grande em misericórdia e fidelidade, que o seu Santo Espírito esteja ao lado de cada um de nós, no momento em que abrirmos a sua palavra,
o Senhor que escreveu, que inspirou os seus autores para que pudesse trazer esse ensinamento a todos nós. Que possamos compreender, não pelas palavras humanas, mas pelo toque do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós não merecemos essa graça, mas antecipadamente agradecemos por Jesus. Amém. Eu participei da lição da escola sabatina nessa classe aqui da frente. E tive a oportunidade de conhecer dois irmãos, a Maria José e Edmilson. E eles me contaram uma coisa que me deixou muito feliz e muito esperançoso, porque eles estão estudando a palavra de Deus e ainda não tomaram a decisão. Tem mais alguém aqui na igreja, talvez pela primeira vez, talvez encaminhado pela TV Novo Tempo, que ainda não teve a oportunidade de descer as águas do batismo? Alguém mais? Como você chama? Guilherme. Que bom, Guilherme, que você está aqui. Está sem frio, jovem, vigoroso. Quantos anos você tem? 14 anos. Tem mais alguém? Então todos nós aqui somos batizados na igreja adventista. Ok. Então o sermão hoje, ele é de liberdade religiosa, mas vai ter um cunho bastante evangelístico, porque eu não acredito que a palavra de Deus, quando lançada, ela volte vazia. Ela sempre volta com alguma coisa, com algum retorno. Mesmo que seja para as pessoas tomarem o passo, falar assim, peraí, eu preciso estar na família de Deus. Ou, pelo menos, ela saia por aquela porta transformada, porque a palavra de Deus transforma. E com este objetivo, com esse pensamento, eu gostaria de falar de liberdade religiosa. E eu fui procurar no Aurélio o que é liberdade. A gente tem que entender que liberdade, ela tem um sentido muito amplo. Olha, o primeiro aspecto de liberdade é a faculdade, não precisa, pode deixar. É a faculdade de cada um decidir ou agir segundo a própria determinação. Então, é o poder que nós temos de agir de acordo de um lado ou de outro, com a nossa própria consciência. Isso é liberdade. O segundo aspecto, poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação dentro dos limites impostos por normas definidas. Ou seja, eu posso fazer de tudo desde que a lei não proíba. Isso é liberdade. Eu não estou sendo manipulado pelo Estado, manipulado por uma religião. Não, eu posso fazer exatamente tudo aquilo que eu quero. Terceiro, faculdade de praticar tudo aquilo que não é proibido por lei. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Se a gente para o carro numa rua onde não tem placa, eu estacionei o carro ali, eu estou tranquilo, porque não tem uma placa proibitiva de eu estacionar. Uma liberdade que nós temos. O quarto aspecto que o dicionário Aurélio dá: supressão ou ausência de toda opressão considerada anormal, ilegítima e imoral. Então, a sociedade não nos impõe nada que seja abusivo. As normas que ela tem são normas de convivência social. Não existe nada que extrapole isso, que passe do que seja razoável para todos nós. Aí vem estado ou condição do homem livre. Isso daqui talvez seja mais, se a gente fosse pensar em algum tempo atrás, muitos estão estudando na escola a respeito de a liberdade de ir e vir. Se nós estivéssemos em Cuba ou em qualquer um dos países comunistas, nós só poderíamos ir a um lugar ou outro com permissão do Estado.
Eu não poderia sair da minha cidade para uma outra cidade sem que o Estado assim o determinasse, assim o concedesse essa autorização. Então nós estamos presos a um determinado espaço territorial. Mas nós temos liberdade, nós vamos para onde nós assim pretendemos. Também é um conceito de liberdade. O sexto, independência e autonomia. Hoje que dia que é? 7 de setembro, Esther. Hoje, 16h30, nós temos então a reunião de liberdade religiosa, lá é Itaim, né? Isso, lá no Itaim. Independência, hoje é o dia da independência. Que ano que foi a independência do Brasil? Que ano? Quem que foi que proclamou a independência do Brasil? Ele falou o quê? Independência ou morte. Que ano que foi isso? 1800? Nós estamos completando 137 anos, é isso? 1822, não é isso? Então, a independência do Brasil, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo o quê? Fico. E nós estamos comemorando hoje esta data, que para o Brasil é muito importante. E o conceito de liberdade é justamente isso. Eu não depender de nada e de ninguém. Esta é o conceito de liberdade. Tem mais um. Facilidade e desembaraço, permissão, licença, confiança, familiaridade e intimidade. E eu pergunto para cada um de vocês, nós somos livres? Nós temos liberdade? Vocês estão aqui, alguém trouxe vocês aqui a laço ou na mar? Não. Nós temos liberdade. Essa liberdade, ela foi conquistada com muito suor, através do derramamento de sangue de muitas pessoas que lutaram contra a opressão do Estado. E hoje vivemos num país democrático graças à determinação de um povo. Mas será que existe conceito de liberdade na Bíblia? E para responder essa pergunta, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gênesis 2. Eu vou ler a partir do versículo 16. Gênesis 2, 16. Você que está nos assistindo, pode também abrir seu smartphone, seu tablet, o computador. Abra. Gênesis 2 é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, que está escrito assim: E o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Principalmente na Almeida Revisada e Atualizada, está dizendo: certamente morrerás. Eu fiz questão de trazer esta Bíblia aqui, a King James, porque para esta pregação, talvez a tradução que nós tenhamos aqui seja mais adaptada, porque todas as traduções são boas e corretas, mas esta está mais adaptada à minha realidade de pregação da palavra de Deus. Então, o que Deus fez? Ele coloca o homem e a mulher, e aí a gente vem um conceito de Adam, que quer dizer homem, a palavra usada no hebraico, Adam, referindo-se à humanidade, porque tanto o homem como a mulher foram criados no sexto dia. E ele coloca uma variedade de árvores. E vocês percebam que a tradução diz assim, olha: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Diferente talvez das traduções que vocês têm aí. Então eles podiam comer das diversas variedades de árvores, o fruto das árvores que estavam no jardim.
Então ele deu um leque de opções para o homem comer. E quando ele dá opções, ele nos deixa livres para, de todas essas árvores, nós comemos aquilo que nos apetecesse. Que nós olhávamos, sentíamos atraídos por aquela fruta e comesse. Mas ele deu também um limite para cada um de nós. O limite está escrito aqui: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não tinha nada de especial. O fruto não era venenoso, o fruto era agradável, era bonito aos olhos, exatamente como todas as outras árvores. Mas aquela, Deus colocou um selo, que era da sua propriedade. E se nós fôssemos abordar algum outro aspecto, nós poderíamos dizer que esta era o senhorio de Deus, a posse de Deus. Vocês perceberam que hoje, no Provai e Vede, nós vimos uma história muito interessante das pessoas resolvendo aceitar o dízimo como regra de vida. E quando ele fala assim, eu vou aceitar o dízimo, ele está dizendo assim, eu vou dar esta parte de Deus. Porque nós temos os memoriais da criação. Os memoriais da criação, se a gente fosse estudar, o primeiro memorial da criação é o casamento. O segundo memorial da criação é o sábado, que foi logo após Adão e Eva serem criados, veio o sábado, veio o descanso. O terceiro memorial da criação é a posse de Deus naquela árvore, que não, depois que o pecado entra no mundo, a árvore não poderia sair do jardim, e tem um símbolo, que é o dízimo. E o quarto memorial, que foi criado após o pecado, porque esses três primeiros memoriais foram criados antes do pecado, o quarto memorial que não existia é a oferta. Lembre-se que quando o homem peca, o próprio Jesus vem, faz um altar, mata 2 cordeiros e sacrifica os cordeiros, mostrando o plano da redenção futura, quando o Jesus vinha como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E aí é instituído a oferta. E toda vez que nós colocamos nas nossas salvas um dinheiro de oferta, nós não estamos colocando dinheiro, nós estamos colocando Jesus, que foi o sacrifício pela nossa salvação. Mas voltando ao texto de Gênesis, ele deu um limite, e o homem poderia tanto respeitar esse limite como não respeitar. Porque quando ele resolve comer do fruto através da enganação da serpente, ele estava dizendo exatamente o seguinte: eu posso fazer aquilo que eu quero. E essa liberdade é fundamental, porque o conceito de liberdade está intimamente ligado à possibilidade de eu fazer de tudo. Mas os limites e as regras que regem a nossa vida, elas são colocadas na sociedade civil através das leis, na religiosa através da palavra de Deus. Nós temos, se a gente estivesse estudando Levíticos 11 hoje, nós iríamos falar, por que eu não posso comer carne de porco? Eu posso. Faz bem? Não. É proibido? É. Mas eu tenho a faculdade, a liberdade de comer ou não. Por que eu não como? Porque ela faz mal. E principalmente porque Deus nos recomendou. E quando o Deus nos recomenda, é uma ordem que Ele nos deu para que nós não comamos o fruto, a carne de porco. E aqui Ele tinha dado exatamente essa mesma ordem. Eva vai, ela é enganada e ludibriada pelas palavras do enganador, através da serpente, e aí nós temos ela
comendo do fruto, e ela não morre. Satanás, quando ele tenta a mulher, ele fica numa posição muito cômoda. Ele deve ter ficado olhando. Ela vai comer, vai ser fulminado. E qual seria o discurso de Satanás neste momento? Está vendo? O meu governo seria melhor do que o governo de Deus. Eles comeram uma frutinha, foram eliminados. Nunca ele poderia imaginar que existia uma carta guardada entre a Trindade para que, se o ser condicional, o homem, caísse, ou qualquer ser do universo caísse, já existia um plano já arquitetado, já bolado, já planejado, para que, se houvesse a queda, nós teríamos o plano que é chamado o plano da salvação ou o plano da redenção. E, naquele exato momento, Deus fala assim: olha, a partir de agora, vocês perderam a vida eterna, porque nós tínhamos a vida eterna condicional. E hoje nós temos a morte, a vida passageira, que é incondicional, porque nós estamos esperando a volta de Jesus para nos resgatar. A nossa eternidade, a vida eterna, era condicional a nós termos obedecidos. E nós não obedecemos. E é muito estranho eu falar nós. Quem é que estava vivo na época de Adão e Eva? Só tinha o casal. E muitas vezes as pessoas perguntam: mas é justo que nós soframos as consequências daquele ato? Nós não podemos esquecer que Adão foi criado do pó da terra. Era perfeito. Todas as propensões não eram para o pecado. Ele foi concebido perfeito. E se nós fôssemos pensar que Adão e Eva eram perfeitos, um ambiente perfeito, um clima perfeito, e nesse clima perfeito eles pecam. E se nós fôssemos 2 páginas para frente aqui, em Gênesis 5, verso 5, toda a duração da vida de Adão foi 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Quem tem a tradução da Ara aqui? Deixa eu ver aqui. Nesse aspecto, aqui é melhor. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 180 anos, e gerou filhos e filhas. Capítulo 5 já havia entrado o pecado no mundo, sim ou não? O pecado entra em que capítulo da Bíblia? Capítulo 3 de Gênesis. Ele gera outros filhos, já no capítulo 5. Povoa-se a terra. Quer dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Fomos gerados à imagem e semelhança de quem? De Adão e Eva. Da sua descendência. Nós conservamos, claro que conservamos, o resquício, um pouquinho da imagem de Deus e semelhança de Deus. Porém, nós já fomos concebidos, e aí nós vamos para o Salmo 51, 5. Na minha tradução está assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então eu sou pecador. Aí vem aquela pergunta: eu peco porque sou pecador? Ou sou pecador porque peco? Vocês pensaram, parece que é um jogo de palavras. Eu peco porque sou pecador, ou sou pecador e peco?
Esse verso deixa claro: sou pecador. Se eu fizesse um exercício nesse exato momento, de que cada um fechasse os olhos, pedisse perdão dos pecados, de acordo com 1 João 1,9, que todos os pecados serão perdoados. No momento em que eu abro o olho, eu estou sem pecados? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eu confessei o pecado e ele foi perdoado, eu estou sem pecado naquele exato segundo. É uma diferença grande entre pecados, com S no final, e pecado. Por eu ser pecador, eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu sempre serei pecador porque fui gerado no pecado. O meu DNA, a minha estrutura é de pecado. Mas naquele exato segundo, eu não tenho pecados. Isso era muito interessante. Se vocês puderem, o livro Pecado e Salvação. É um livro que explica exatamente a diferença de pecados com S ou pecado. Lá ele coloca inclusive pecado com P maiúsculo e pecados com P minúsculo, explicando essa questão de que somos pecadores. Por isso que nunca seremos perfeitos. Sempre caminharemos em busca da perfeição, principalmente depois da glorificação. Mas hoje o nosso assunto é liberdade religiosa. E nós voltamos para Gênesis. Eles comeram do fruto, eles usaram a sua liberdade. Eles usaram esse poder de Deus que não escravizou ninguém. Porque se todos tivessem que vir à igreja aqui hoje, obrigados, vocês não teriam liberdade. Se Deus colocasse robôs que simplesmente cumprissem as ordens de Deus, nós não teríamos liberdade. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele por amor. Por amor. Eu queria dar um exemplo de Abraão. Então vamos voltar lá para Gênesis, só que agora Gênesis 12. Gênesis 12. Vou começar a ler a partir do verso 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei seu nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Abraão, ele nasce em Ur, na Caldeia. O pai dele tem um problema, ele vai para Harã. Era um homem rico. Em Harã, o pai falece e ele naturalmente iria voltar para Ur. Se vocês olharem o mapa do Antigo Testamento, você vê que é uma cidade uma bem próxima da outra. Mas ele ouve a voz do Espírito Santo. Se nós ouvíssemos essa voz, Edmilson, agora, larga tudo que você tem e vai para um lugar que eu não sei onde é, e eu vou te mostrar durante o caminho, quantos de nós atenderíamos esse chamado? Largar praticamente tudo. Larga a tua família, a tua parentela, larga os teus parentes, larga tudo. Pega a sua mulher e vai embora. Ele levou o seu sobrinho Ló, que também já foi um erro. Ele falou: larga tudo. Quem largaria? Quem de nós largaria o conforto de sua casa para cumprir uma voz do Espírito Santo? Se muitas vezes na parte da tarde, quando a gente tem o dever de fazer evangelismo, nós ficamos em casa porque está frio. Nós não saímos para fazer o evangelismo. Quantas vezes a gente fica com vergonha de falar de Jesus para qualquer pessoa, quem quer que seja.
Quantas vezes nós vemos que as pessoas precisam de uma palavra, nós temos a palavra e não damos. Eu estive no velório, quinta-feira, da sargento Thaís, que morreu, foi atropelada e foi assassinada. E eu senti uma paz na família, no pai, na mãe, no marido, muito jovem, e que ele transmitiu para todas as pessoas que estavam lá, muito chorando, transmitindo a paz que só Jesus pode transmitir, essa paz. Mesmo no meio de uma situação muito difícil, uma moça de 40 anos, deixando 2 filhos, o pai e a mãe que vão, e mais o esposo que vão marcar com a responsabilidade, ele fez uma oração e que falou assim: eu não sei porquê, mas Deus sabe, eu vou saber no futuro. Então, vejam, essa paz é só Jesus que pode trazer. E Abraão, quando ele está lá na sua terra, ele escuta aquilo, ele larga tudo e vai embora. Ele poderia não ir? Poderia. Por isso ele é considerado o pai da fé. Uma das razões. Jonas ouviu a mesma voz e tentou se desviar do caminho que Deus tinha ordenado para ele ir para Nínive. Ele pega um barco e vai para um outro lado. Todos nós ouvimos essa voz de Deus em algum momento. E quando nós ouvimos essa voz, porque temos comunhão com Ele, nós podemos ouvir essa voz clara aos nossos ouvidos, como podemos ouvir a nossa voz normalmente através da palavra de Deus, e não a seguimos. Ele está nos dando livre-arbítrio, poder de escolha. Nós estamos escolhendo obedecer ou não obedecer a Deus. Quando aquele homem, aquele fariseu chega para Jesus, Maria José, ele fala assim: Jesus, o que mais preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha essa palavra, herdar a vida eterna. O que eu preciso fazer? E se eu perguntasse para vocês, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que vocês me responderiam? Herdar a vida eterna. Por exemplo, eu posso herdar os bens do irmão aqui? Se ele vier a morrer? Posso herdar desse irmão aqui? Por quê? Não faço parte da família. Então, para que eu possa herdar alguma coisa, eu preciso fazer parte da família. É por isso que nós corremos atrás, nós vamos atrás dos irmãos, que nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte de eu sair na igreja. Eu posso ser atropelado, eu vou para casa, um caminhão pode passar por cima de mim. Eu posso não chegar na minha casa. Para que eu possa herdar, eu preciso fazer parte da família, Edmilson. E fazer parte da família é falar: Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador. Veja, também um conceito de liberdade. Eu posso querer estar na família de Jesus, ou posso querer estar numa outra família. Só existe 2 famílias: a nossa família, a família de Jesus, e a outra. Eu não estou falando aqui de religião, nem de placa de igreja, eu estou falando de cristão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É essa ênfase que a liberdade nos dá, é essa ênfase que a gente está colocando. Nós temos liberdade de escolher, e eu espero que essa escolha aconteça no coração das pessoas hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Eu tenho um exemplo que eu não vivi, mas eu vi 2 pessoas que contaram o mesmo exemplo. O Marcos, do Roupão da Fé. Ele contou, e depois eu conheci o pastor que participou disso. Um jovem,
22, 23 anos, chega na casa do pastor 2 horas da manhã, numa cidade do interior, chega lá e bate na porta. E quando ele bate na porta, 2 horas da manhã, todo mundo fica assustado e insiste no toque da campainha, batendo na porta. O Marcos fala, vai lá, atende lá, pastor. E aí o pastor vai, olha, eu quero ser batizado agora. Mas 2 horas da manhã, eu sei que o senhor tem piscina na sua casa, me batiza agora. E o Marcos desce e vê o irmão pedindo. Ele fala, ele está pedindo, vamos batizá-lo. Relutante, o pastor vai lá e batiza essa pessoa. Esse jovem sai todo feliz, pega a roupa do pastor que emprestou para ele ir embora, e 2 horas depois ele é assassinado, por questões outras. Ele é assassinado, morre salvo. Por quê? Porque aceitou Jesus, houve o arrependimento. Ele chegou à conclusão de que ele precisava entregar a sua alma, a sua vida a Jesus, foi batizado. E ele herdou a vida eterna porque ele passou a fazer parte daquela família, da nossa família. Eu queria dar outro exemplo, em Gênesis 39. É uma história conhecida, é uma história bem conhecida, a história de José. José, o penúltimo irmão de Jacó, porque depois nasce Benjamim, que seria o último. Ele, por várias questões que gerou ciúmes nos irmãos, ele é vendido aos ismaelitas, esses o levam para o Egito e o vendem a Potifar, que era o administrador, que era o chefe de gabinete do faraó. Era o que tomava conta dos exércitos, era ali do núcleo duro do faraó, aquele que ajudava a governar, que tinha responsabilidade perante a casa de Faraó. E quando ele chega, lhe é dado atribuições daquela casa, e Potifar percebe que ele era uma pessoa diferente. Tudo que ele punha a mão prosperava. E ele, cumprindo as suas obrigações, cada vez mais ele recebendo atribuições de dirigir a casa daquele oficial egípcio. E no verso 7 está dizendo o seguinte: algum tempo depois que ele chegou naquela casa, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. E a história segue. Ninguém iria ficar sabendo. Ele seria um pecado oculto a grande parte das pessoas. Mas ele resolve ser fiel. Ele resolve cumprir o mandamento. Ele honra a casa daquele senhor, daquele oficial egípcio. E nós estamos comentando na lição da escola sabatina que a maior pregação não é o que se faz aqui do púlpito. A maior pregação que nós temos é no nosso dia a dia, na nossa vida. E ele se recusou a esta oferta. Hoje nós poderíamos dizer que seria um assédio pela legislação atual, e ele disse não, sofreu todas as consequências pelo um ato correto que ele esteve na vida. Ele tomou uma postura de liberdade justamente de manter os seus princípios cristãos, que na palavra de Deus, ela disse exatamente isso. Essa é uma das comprovações históricas que os mandamentos foram dados não em Êxodo 20, mas muito antes, desde o Éden, onde as pessoas cumpriam e sabiam as normas e a lei de Deus
antes dela ter sido escrita, porque naquela época as orientações, os mandamentos, as tradições eram passadas de boca em boca. Nós dizemos que nós evoluímos. Nós temos que entender que quando saímos do Éden, nós trouxemos conosco as marcas do pecado. Essa marca do pecado diminuiu a nossa inteligência, diminuiu o nosso raciocínio, diminuiu a nossa memória. Tanto que as pessoas que usam hoje 10% da sua capacidade cerebral são consideradas pessoas diferentes. Porque nós gradativamente fomos perdendo a capacidade de raciocinar. Isso é ação direta dessa influência do pecado na nossa vida. Por mais que estudemos, por mais que nós vamos esquecer as coisas. Tanto que, quando estudamos e quando estamos no púlpito, quem vai fazer nos lembrar do que estudamos e das circunstâncias, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Vejam, nessa liberdade de escolha, nós temos José podendo optar em fazer o errado ou fazer o certo. E ele, pela graça e pela glória de Deus, ele fez o que é certo. Agora, nós temos também a liberdade de fazer as coisas erradas. Vamos para o livro de Mateus, agora no Novo Testamento. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, nós vamos ler a partir do verso 25. A parábola do trigo e joio. Jesus, ele estava falando, assentado à beira-mar, isso está no capítulo 13, e estava ensinando a grande multidão que se assentou ao lado do barquinho que ele estava. Ele conta várias parábolas e uma delas é essa daqui. Jesus contou-lhes outra parábola, quer dizer, ele já vinha contando parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Então, informação importante, boa semente. Eu espero estar semeando uma boa semente aqui. A semente quer dizer a palavra de Deus. Então, essa é a boa semente. E olha a comparação que Jesus faz. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele. Inimigo, a gente já pensa que é realmente o inimigo. O inimigo vem da palavra hebraica Satã, que quer dizer inimigo. Então aqui, fazendo uma alusão direta a Satanás. Entretanto, todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixais, pois, crescer juntos até que a safra, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro juntai o joio e amarrai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A palavra de Deus, ela é pregada aqui na igreja. Mas eu tenho uma possibilidade de fazer a coisa errada. Ninguém sabe o que acontece na minha casa. Ninguém sabe se eu sou um cumpridor do evangelho na minha casa ou na minha vida. Eu tenho a possibilidade de fazer coisa errada, vim aqui bonitinho de paletó e gravata no sábado e vim pregar para vocês. Vocês não sabem da minha vida. E Jesus está dizendo justamente isso. Uma das funções desta parábola não é uma história inventada. Também não é um conto, uma fábula. Jesus dizia que falava em parábolas para transmitir uma verdade.
ou mais verdades. Mas ele tinha sempre o objetivo de falar desta maneira para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. E para o conceito de liberdade religiosa, aqui hoje, eu estou lançando a boa palavra. Vocês lançam a boa palavra, mas as pessoas vão fazer aquilo que o coração delas assim o determinar. É por isso que nós não podemos mais viver, nós temos que morrer para o mundo. E quando eu morro para o mundo, eu digo assim, como Paulo disse, até parafraseando Paulo, que eu quero morrer para o mundo, mas quero que Cristo vive em mim. A partir do momento que eu tenho Cristo vivendo em mim, eu tenho a certeza absoluta que as minhas ações, as minhas atitudes serão diferentes. É por isso que toda vez que eu encontro uma pessoa que fala assim, olha, eu não estou preparado para ser batizado, eu falei, nem eu. Nem eu. Porque a preparação, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando eu me entrego a Jesus, eu falo, sim, Jesus, eu quero participar da sua família, eu quero herdar a vida eterna, eu quero ser da família de Cristo. Eu digo, a transformação acontece no coração. E tenham a certeza, o termo hebraico, ele me deixa fascinado, tohu vabohu, aquele que no início, que viu a terra sem forma e vazia, ele vai fazer uma transformação na sua vida. Quem vai perceber? Eu conto essa história, eu gosto de contar. Um aluno de teologia estava participando em sala de aula de uma aula, e o professor disse assim, na sexta-feira de manhã, amanhã teremos batismo na igreja. Só que ele era muçulmano. E o professor falando, porque o batismo é a modificação, é a transformação, é uma renovação. E esse muçulmano ficou encantado, falou, nossa, eu quero ver isso, esse milagre. E ele entrou na igreja, ficou lá no último banco. Aí a doxologia é interessante, a gente levanta, a gente senta, a gente ajoelha, e ele está lá sem entender nada, mas ele está fazendo, e chegou o momento do batismo. E o pastor entra no tanque, e o muçulmano fica de pé lá no fundo observando. E ele vem lá, eu como ministro do Evangelho, para a remissão dos vossos pecados, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, chuft, desce as águas. O muçulmano sai correndo, vem aqui, olha, e vai embora, decepcionado, frustrado. E na segunda-feira ele procura o professor e fala, professor, o senhor me enganou. Como te enganei? Eu fui à igreja, eu vi o batismo, só que a pessoa entrou do mesmo jeito ela saiu do mesmo jeito que tinha entrado. A transformação, ela é invisível aos olhos humanos, porque a transformação é de dentro para fora. E essa liberdade que eu tenho de dizer sim a Jesus, ou dizer não, ela é expressa pelo Jesus habitar o seu coração. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele somente pairava, ele capacitava pessoas a determinadas funções. Mas a partir do momento do Pentecostes de Atos 2, o Espírito Santo veio morar aqui nessa terra. Talvez seja a grande vantagem que nós temos depois de todas as gerações, que o Espírito Santo está ao lado de cada um de nós, nos impregnando o ouvido. Se tiver algum advogado aqui, os embargos auriculares, para que todos nós tomemos uma decisão sempre. Porque a conversão não é um ato isolado na história da nossa vida. A conversão, ela é diária. Todo dia eu preciso me converter. Todo dia eu preciso pedir perdão dos pecados. Todos os dias. Porque somos pecadores. Eu me converto a cada dia, a cada momento. E a cada momento eu preciso mudar o rumo. Essa é a verdadeira conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de atitude. E cada dia nós vamos mudando a atitude. Antes, quando eu levava uma fechada de carro ou um motoqueiro passava, eu xingava e gritava. Hoje eu faço a mesma coisa.
A minha reação é a mesma? Sou eu que mudei? Não, é o Espírito Santo, através da sua influência, que eu permiti, liberdade, eu permito que Ele conduza a minha vida, Ele vai transformando de dentro para fora. Mas eu quero falar mais um pouquinho. Vamos aqui em Mateus 25, a partir do verso 31. E aqui, nós já estamos, Mateus 24 e 25, já é o sermão profético de Jesus. Escatologicamente ele está falando dos fins dos tempos, porém tem uma aplicação, e houve uma aplicação para os tempos de que ele falou. Então o capítulo 24 ou 25 deve ser estudado com essa visão, que nós temos que ter uma aplicação no tempo e uma aplicação no futuro, de maneira escatológica. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa bodes e ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vindes, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vos me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós cuidades. Estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciarmos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitando de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveres doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que vos fizeste para alguns desses meus irmãos, mesmo que ao menor desses, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando tive fome, não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestides, encontrando-me enfermo, me aprisionado, não foste me visitar-me. A eles, porém, perguntarão: mas Senhor, quando foi que vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: toda vez, com toda certeza vos asseguro que sempre que eu deixardes de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, esses virão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. Nós temos liberdade de atender, de sermos... Olha, aí é uma questão de boas obras. Lembra? Nós precisamos fazer boas obras. Eu perguntei na classe não vale responder: eu sou salvo pela graça ou pelas obras? Não ouvi. Somos salvos pela graça ou pelas obras? Nós somos salvos por Jesus. Sem Jesus não existe nem graça e nem obras. A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu começo, porque estou salvo e faço parte da família de Deus, a demonstrar em atitudes, em obras, o que eu estou sentindo. Quem aqui está namorando firme? A Esther está? Não? Quem está namorando firme com a esposa? Quantas vezes eu chego em casa e falo: amor, eu te amo. Quem não disse eu te amo para sua namorada, sua esposa, hoje, agora? Quem não falou? Pode ter oportunidade de falar eu te amo agora. Sabe por quê? Porque o amor, ele é
uma coisa que nós não vemos, mas nós sentimos. Eu estava estudando para a pregação de hoje e eu vi uma explicação do que é o amor. O amor, se nós formos explicar o que é o amor, nós não temos amor. Porque o amor, ele é incondicional. Não é porque a pessoa tem olhos verdes, tem cabelo encaracolado, tem um sorriso bonito, tem pés perfeitos, tem um tom de humor, de simpatia. Não. Por isso que diz que cada pessoa tem a tampa da sua panela, porque nós nos completamos. Explica-se isso? Não. O amor não se explica. Se tivesse explicação do amor, ele não seria amor. Ele seria uma coisa que não seria natural, ele seria explicável. É a mesma coisa o amor de Deus. O amor de Deus tem explicação para com nós? Nós estudamos na lição que ele deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem explicação. Quando éramos pecadores, nós merecíamos o quê? O salário do pecado? Nós merecíamos só a morte. E ele, numa atitude de amor, ele nos dá o seu Filho, para que o Filho morra e nós tenhamos vida eterna. Deus é amor, inexplicável. E nós vamos passar a eternidade estudando o amor de Deus e não vamos compreender este amor. E aqui Jesus está dizendo justamente isso. Que eu tenho a oportunidade de escolher, inclusive fazer a coisa errada. Mas a consequência da coisa errada será: apartai-vos de mim, longe de mim, porque eu não vos conheço. A decisão é minha, a decisão é cada um de vocês, a decisão é nossa. De que lado nós vamos estar? Do lado direito, benditos do meu Pai, venha para o reino que foi fundado desde a fundação do mundo, venha, tome posse do seu reino, ou vou para o outro lado? E quando eu vou para o outro lado, é para o fogo eterno. Eterno, não que vai durar para sempre, mas o fogo eterno, aquele que vai consumir toda a matéria orgânica e acabar, vai extinguir. Não existe eterno na Bíblia. O eterno até quanto dura as consequências. As consequências do pecado serão extinguidos pelo fogo. Fogo que vai consumir, vai purificar toda a terra e nós estaremos livres. A própria palavra de Deus diz, para todos sempre do pecado. Nós temos liberdade de fazermos o que queremos. Deus, porém, na colheita final, fará o mesmo conosco, de acordo com nossas escolhas. Se eu faço parte da família, vem. Se eu não faço parte da família, apartai-vos. Que lado que nós vamos querer estar? No vem ou no apartai-vos? Olha a liberdade que nós temos de escolher o nosso destino. Vida eterna ou a destruição? Em qual lado, em qual família nós vamos estar? Eu quero ser feliz e feliz. E essa felicidade está justamente em estarmos deste lado, na família de Deus. A Esther vai cantar para nós. Enquanto a Esther canta, movidos pelo Espírito Santo, aqueles que querem, precisam que nós, a igreja toda, ore para que eles tomem uma decisão de estar do lado daqueles que digam, vem, eu vou convidar para vir aqui na frente comigo. E os irmãos que precisam de conversão diária, precisam ter força do Espírito Santo para que a pregação do falar, a pregação do viver, lembra que a nossa lição é vivendo a palavra de Deus, para que eu possa viver através
do meu serviço, na minha casa, no meu jeito de falar, do meu jeito de agir, que precisam do apoio do Espírito Santo, que venham também. Os que quiserem ficar nos seus bancos, a partir do momento que o Espírito Santo tocar o seu coração, fique de pé, para que nós possamos orar por esta família amada, que vai herdar o reino dos céus. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia estão, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pagou, foi ser feliz. Oh, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: ser feliz. Oh, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória no entanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possam de Deus afastar. Oh, ser tão feliz, feliz, pois cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Oh, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Tem mais algum irmão ou irmã
que ainda não teve a oportunidade de descer as águas do batismo. Tem mais alguém? Tem mais um. Vem cá. Um abraço aqui. Tem mais alguém? Então tá bom. Nós temos algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. Deus nos propõe hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. Em meio de tanta coisa ruim, Ele nos pede para fazer a coisa certa. Sabe como? Seguindo a palavra de Deus. Não deixe que as coisas do mundo interfiram em sua comunhão com Deus. E com esses 3 pensamentos, eu vou convidar a igreja para fechar os seus olhos e vamos orar pela igreja, pela liderança e principalmente por esses 4 irmãos queridos que estão aqui na frente, dizendo: Jesus, vem habitar o meu coração. Oremos. Querido e bom Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá, ela é muito importante. Abrir a sua palavra, transformar essa palavra perfeita em linguagem imperfeita. É ouvido de uma maneira imperfeita por todos nós. E de uma maneira sobrenatural, o Senhor transforma vidas, porque esta palavra toca no coração, porque é a palavra de Deus que vem habitar a nossa vida. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Nos abençoe e nos guarde nesse sábado. Abençoe a nossa vida. Abençoe a liderança desta igreja, o pastor desta igreja, os membros dessa igreja, e uma porção dobrada do seu Santo Espírito para esses irmãos que tiveram a coragem de dizer: Senhor, venha habitar o meu coração, transforme a minha vida, me faça participar da família para herdar a vida eterna. Que nós saiamos daqui hoje conscientes de que a vida eterna é Jesus. Nós temos programações hoje, sábado à tarde. Amanhã é o primeiro dia da semana, dia de trabalho, dia de luta. Que possamos refletir em todos os lugares onde passamos, na nossa casa, no nosso serviço, no transporte, enfim, todas as nossas atividades. Resplandecer o amor de Cristo. Nós não merecemos. E precisamos do apoio do seu Santo Espírito em todos os momentos para que isso venha a ser verdade na nossa vida. E nós clamamos, não por mérito, mas no sangue de Jesus. Amém.